Agora vamos falar de prosperidade. Por que Deus dá dinheiro para determinadas pessoas não conseguem alcançar uma realidade financeira satisfatória? Simples, porque dinheiro para Deus não é bem material, dinheiro para Deus não é valor, dinheiro para Deus é ferramenta para cumprimento de propósito. Então, Deus dá dinheiro para uns e não dá para outros, porque para aqueles uns que receberam a bênção de Deus, para aqueles que determinadamente receberam a bênção de Deus na área financeira, não quer dizer que eles são mais prósperos do que outros, porque prosperidade para Deus não é dinheiro, prosperidade para Deus é plenitude, é uma vida completa, é uma vida sem necessidade. Agora, o que é uma vida sem necessidade? É alguém que cumpre o seu propósito sobre a terra sem lhe faltar coisa alguma. Então, a gente precisa parar, para entender como Deus enxerga o dinheiro, a gente precisa parar de enxergar dinheiro como o único canal de prosperidade. Segundo, a gente precisa entender que Deus só libera dinheiro sobre alguém que está disponível para cumprir propósito com aquilo que Ele liberou. Por que Deus abençoa uns e outros não na área financeira? Por que uns enriquecem e outros não? Porque aqueles que enriqueceram precisam do dinheiro para cumprir o seu propósito. Porque aqueles que enriqueceram, na verdade, Deus não está fazendo para eles, Deus está fazendo através deles. Então, dinheiro é só uma das ferramentas pela qual Deus cumpre seus propósitos. As outras são dons, são talentos. Tem gente que talvez nunca teve dinheiro, mas tem influência. Tem gente que talvez nunca teve dinheiro, mas tem o poder da palavra. Tem gente que nunca teve dinheiro, mas tem uma vida plena, uma vida que é exemplo para outras. Então, dinheiro nada mais é para o Senhor do que uma ferramenta de cumprimento de propósito. Agora, uma pergunta que é recorrente de pessoas que podem falar assim, né? Os julgamentos, né? Sim. Mas por que determinada pessoa, aquele cara é ruim, ele é maldoso e ele é próspero financeiramente? Existem dois tipos de prosperidade, dois tipos de riqueza. A primeira riqueza é a riqueza de Deus. A Bíblia diz que a riqueza de Deus, ela acrescenta a riqueza sem acrescentar dores e males. Mas a riqueza do ímpio é uma riqueza carregada de dores e males. Então, quando você vê um ímpio que prosperou pelo próprio esforço, você vai ver junto com esse esforço alguns males. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que tem só dinheiro, mas não tem uma família abençoada? Quantas pessoas que você conhece que são muito bem-sucedidas financeiramente, têm um casamento destruído, uma vida emocional destruída, uma vida espiritual destruída? Essa é a riqueza que acumulou dores e males junto com ela. Agora, a Bíblia diz que a riqueza que Deus estabelece, ela não acrescenta dores e nem males. O que é isso? É uma riqueza que ela vem sem que o indivíduo sofra as consequências por causa dela. Essa é a bênção de Deus. É a diferença entre a riqueza que o cara construiu com a força do próprio braço e a riqueza que Deus projetou. E uma outra coisa que a gente precisa entender é, nem tudo que está dando certo tem Deus e nem tudo que está dando errado tem o diabo. Tem gente que às vezes não prosperou financeiramente e é cheio de Deus. E tem gente que é próspero de dinheiro, mas é tão pobre que só tem dinheiro, não tem mais nada. Verdade. E as pessoas acabam julgando pelo que estão vendo, né, a aparência e não Sim. o que está por trás de uma família, o relacionamento da família. É porque nós nos acostumamos a ligar prosperidade a valores financeiros, a bens, a dinheiro. A mentalidade humana, ela está viciada nesse modelo de prosperidade. E aí, por detrimento das outras coisas, as pessoas buscam só isso. Então, você vai ver, por exemplo, um cara se dedicar a vida inteira para ser rico financeiramente e ele é pobre nas outras áreas da vida, ele é miserável nas outras áreas da vida e acha que é próspero por causa disso. Prosperidade está ligada à plenitude, é não faltar coisa alguma, é ausência de necessidade. O que é a prosperidade no modelo de Deus? Não vai te faltar recurso para cumprir seu propósito. Tem gente que precisa de 1 milhão para cumprir o propósito. Tem gente que só precisa de R$1.000 para cumprir o propósito. Tem gente que precisa ganhar 10 milhões por mês para cumprir o propósito que Deus chamou. Tem gente que não precisa ganhar nada. Deus vai fazer milagre, vai prover tudo. E tudo isso é prosperidade, é plenitude. Agora, o que é a prosperidade financeira especificamente? A prosperidade financeira vem sobre alguém que precisa dela para o cumprimento de propósito. Nós temos dois tipos de pessoa no reino de Deus. Os que são os abençoadores e os que são os abençoados. Os abençoadores receberam de Deus para sustentar os que são abençoados. E os que são abençoados abençoam os abençoadores com outro tipo de prosperidade. Então a gente precisa compreender que a prosperidade no modelo de Deus ela é ampla, ela não está ligada a dinheiro, ela está ligada a propósito. Se você vive uma vida de propósito, você é próspero. Se você tem uma família que vive o propósito de Deus junto com você, você é próspero. Se você é pleno, se você é contente, você é próspero. Paulo diz assim, eu aprendi a ter contentamento em todas as coisas. Você viver com pouco e você viver com muito. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que ele aprendeu o que é prosperidade. Prosperidade é contentamento. Eu estou contente com aquilo que eu tenho porque é o suficiente para cumprir o meu propósito.